Já não sei como grito, se através das palavras ou dos olhos aflitos. Se grito com minha larva, imagino que ela salva uma multidão de proscritos. Mas, se com meus olhos falo, nada escondo, e num estalo, alço voo ao infinito. Estamos começando agora mais um Personalidade aqui pela TV Assembleia. E de pronto a gente já prenuncia quem seria a nossa personalidade, de que ramo ela. Sim, porque ela é conhecida como um brilhante advogado em Alagoas, mas gosta de dizer que se fosse por escolha, inclusive aqui nos nossos créditos, o que aparece primeiro é o poeta. Eu estou falando de Diógenes Tenório. Doutor Diógenes, forte abraço, prazerzaço estar com você aqui no Personalidade, para a gente conversar da tua vida, conhecer um pouco mais das tuas raízes, mas também não podia ter um papo desse sem poesia, né? Conhecer das leis também. A gente está no momento que as leis, a gente está, inclusive, assistindo julgamentos, né? Assim, midiáticos na TV, rapaz. Eu estou até me familiarizando com os termos técnicos, os embargos infringentes, as coisas todas. Bom, prazerzaço estar com você para a gente bater. Tem que lhe chamar de você, né? Porque claro, a gente se chama assim, né? Não vou aqui começar a fazer o tipo entrevistador. É você mesmo. Muito você, bem. Diógenes, que a gente conhece há tanto tempo. E aqui a gente começa sempre lá pelo comecinho mesmo, né? Pelo princípio, como diz o Matuto. E é para saber dessas tuas raízes, quais são elas, né? Você brada aos sete ventos, que é lá de Murici. Então conta um pouco dessas raízes, dos avós, dos bisavós, como surgiram os tenórios, né? Muito a bem. saga dos tenórios em Alagoas. Muito bem, Paulo. Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui no seu programa, do qual eu sou um telespectador fiel, e devo lhe dizer, por um dever de justiça, que estar aqui é, antes de mais nada, para mim, um grande elogio que você faz à minha modesta trajetória. Né? Rapaz. Você tem conseguido trazer nesse espaço as figuras mais interessantes de Alagoas, as quais eu não me sinto em condições de me ombrear a elas, não. Então a sua generosidade é que me tira lá da minha planície para me trazer a esse planalto onde tantas figuras interessantes já passaram. Tá vendo, João da Capela? Eu não lhe disse quando eu lhe trouxe cá que você era importante, homem? João sim, é importante demais. Eu realmente Sil, tá vendo, Sil? Quando eu lhe trouxe aqui, tá vendo, Nide? Tá vendo ele? Olha, tá vendo? Quando eu trouxe, eu digo, homem, vá por Nossa Senhora, que você é importante. Olha aqui, tá vendo o doutor Diógenes dizendo uma coisa dessa? Mas é verdade. Eu sou, de fato, Paulinho, que é como eu lhe chamo sempre, eu sou, assim, muito orgulhosamente, matuto de Murici, não é? Um matuto da beira do Mundaú. Toda a minha família, materna e paterna, é de muricienses, não é? Nós temos lá em Murici a nossa casa, a casa da minha família, que é uma casa que foi construída no começo do século passado pelo meu bisavô materno, José Lino de Souza, que foi o primeiro escrivão do Registro Civil de Murici. E de lá passou para minha avó, depois para minha mãe, onde nós fomos criados, eu e minha irmã, e hoje permanece conosco, meu pai conosco. Então, as minhas raízes, Ele elas era estão... José Lino de Souza. É, o meu avô materno. De onde vem os tenórios, então? Tenório é minha parte de pai, que eu vou chegar lá, não é? Então, toda a minha família, repito, do pai e da mãe, é de Murici. E eu fui criado em Murici até os meus 15 anos, que foi quando eu tive que vir morar em Maceió, porque em Murici, à época, não tinha o chamado curso secundário. Só existia o curso pedagógico, que era para quem quisesse ser professor. As normalistas. As normalistas de antigamente, e tinha sido recém-criado um curso de contabilidade. Né? E eu queria fazer o que hoje se chama ensino médio. E aí foi quando eu vim para cá, em 85, para o Colégio Marista. Mas
É interessante também dizer que eu não pude nascer em Murici. Por quê? Porque não existia maternidade na cidade, nem médico, quando eu nasci em 1970. Tinha uma parteira extraordinária, Dona Osana Gomes da Silveira, uma mulher sábia e santa, que quando minha mãe entrou em dores de parto, mandou chamá-la, e ela, pela experiência que tinha, pelo toque apenas que fez na minha mãe, disse: Nira, minha mãe chamava-se Lenira, ela chamava Nira. Nira, esse menino tem problema, tem que nascer em hospital. E aí meu pai arrumou um carro emprestado, um Jeep, e trouxe minha mãe para me dar à luz aqui na Casa de Saúde Paulo Neto, aqui pertinho, na Cincinato Pinto, que hoje é um hospital sanatório. Não é? E qual era o problema? Estava laçado? Eu nasci prematuro e estava laçado. Né? E veja a experiência, a sabedoria de Dona Osana, que detectou isso comigo ainda dentro da barriga. Né? Eu nasci aqui lascado, morre não morre, passei 15 dias no incubadora, tem até uma foto minha aí na incubadora, e aí depois, finalmente, eu consegui respirar e fui para Murici, e foi Murici que me deu, meu amigo, o melhor do que porventura possa existir de bom em mim. Todos os meus valores, Paulinho, todas as coisas que eu aprendi de boas na vida, realmente eu aprendi lá em Murici. Depois que eu vim para cá e pude caminhar pelo mundo, eu acredito que num grande esforço talvez eu tenha lapidado algumas dessas coisas. Mas a base, o nascedouro, vamos dizer assim, o meu útero psicológico e afetivo é Murici. Sua amálgama vem de lá, como sim, vem de lá. Né? Ela é a minha Macondo, do Gabriel Garcia Marques, é a minha Passárgada, do Manuel Bandeira. Interessante esse negócio do barro, porque dizem também... Daqui a pouco a gente vai contar umas histórias, que a gente estava contando as histórias aqui, surgiu até a ideia do livro que você está fazendo, né? E do livro que eu talvez faça um dia. Vai fazer. Ideias eu tenho bastante. Vai fazer. O problema é executá-las. Você sabe que nós artistas, poetas, né? Como diria aquela música lá, vivemos sempre no mundo da lua. Da né? lua, da lua. Então, o que é que eu ia falar? Da história do barro. Mendonça Neto dizendo reclamando para o Teotônio Vilela que não aguentava mais esse negócio, Suruagi, Guilherme, não sei o que lá, e sabiamente Zé Costa, era tudo a mesma coisa. Aí sabiamente o senador olhou para ele e disse: mas com aquela voz, né, pastosa, mas Mendonça, esse é o nosso barro. Pois né? é. Quer dizer, temos que lidar com isso. Tem um momento muito interessante do velho Teotônio Vilela, quando ele estava já sucumbindo ao câncer. Isso está no livro chamado Confronto com o Fado, que foi o último livro que ele publicou. E ele estava internado, salvo engano, no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e ele conta que acordou certo dia ouvindo um sabiá de laranjeira, que é um pássaro nativo nosso aqui, que tem muito na Viçosa, terra dele. E aí ele diz, Paulo, que com todo aquele maltrato que o câncer na cabeça, no cérebro, estava causando a ele, quando chegou, levantou-se da cama com certo esforço, chegou na janela, não conseguiu ver o sabiá, mas ficou ouvindo numas árvores que tinham no entorno. E ele disse que aquilo reacendeu nele a esperança de poder se livrar da doença. E aí ele diz, veja, enquanto o homem tiver dentro de si uma parcela de sonho e de ilusão, a esperança não estará perdida. Né? É lindo isso, dito pelo Teotônio. E eu acho que a gente que é do interior, eu que sou do interior como ele no Rio Paraíba, eu no Rio Mundaú, a gente vai aprendendo. E com o passar do tempo, quando a gente vai ficando velho, eu já me sinto caminhando para a senectude, eu já tenho 55 anos, não é? A gente vai percebendo que, em verdade, veja, essas coisas que de fato têm valor, elas não têm preço. Não tem preço. Dinheiro nenhum paga. Dinheiro nenhum paga. Como disse o Carlos Pena Filho, o poeta pernambucano, isso é meu e morrerá comigo, naquele poema lindo que você declama, né? Isso é meu e morrerá comigo. Tem coisas, você que já é avô, estar me dizendo que já é avô de um rapazote de 18 anos. Né? Fazendo agora. Daqui a pouco ele já estará sofrendo nas mãos femininas, que é isso que as mulheres fazem. Não, ele já está. Já está sofrendo, pois bem. Então, você olha para o seu neto já um homem feito, né? E você começa a refletir certamente, como eu reflito olhando para o meu filho que já está formado, casado, né? Assim,
meu Deus do céu, eu já pus um homem no mundo, você já pôs a segunda geração de um homem no mundo, e se você olha bem para o espelho, você ainda enxerga o menino que um dia você foi. Né? Eles não enxergarão. Eles enxergam você como o provedor, o pai, o avô, o cara forte e tal, né? Mas você ainda se enxerga o menino com os mesmos temores, com os mesmos medos, com algumas das angústias e dos pavores. E lá na né? frente eles se enxergarão meninos. Eles se enxergarão também. Aí isso é arretado. Tem um versinho do Tiago de Mello, poeta amazonense, né? O grande Tiago, que ele diz Entrevistei o filho dele. Foi mesmo? Tiago É Melo, poeta também? É poeta, compositor. Coisa boa. O Tiago era extraordinário, né? Aquela cara de ribeirinho do Amazonas mesmo, tal, de índia velha. Ele não parecia um índio velho, parecia uma índia velha, né? Você sabe que ele foi muito amigo do Neruda. Eles têm, inclusive, um fazer poético muito parecido. Ele foi preso aqui naquela manifestação. Foi preso naquela Na manifestação. cela escreveu um poema maravilhoso. Como era? Fica decretado. Não. Não é aquele na não? cela, quando ele chegou, que ele estava sujo de... É preciso... Não. É um poema épico dele. Épico, pronto. Dentro da cadeia. Dentro da cadeia. Sonetozinho. Tem um verso dele, num poema, que ele diz assim: guarda no peito a infância como se fosse uma flama ardendo no coração. Porque é de infância, Leonardo, que o mundo tem precisão. Olha, porque é de infância que o mundo tem precisão. Veja que coisa linda. Essa questão dos sonhos e da esperança, né? Eu estava lembrando que esse negócio do Clube do Livro, chegou o Conde de Monte Cristo, do mar. Do mar, né? Dumas do mar. Para nós Dumas, né? Para nós Dumas, Dumas, Aí, na contracapa, tem assim, grafado, que eu acho que era, não sei se aquilo é da original, né, mas uma capa bonita, que essas edições do Clube do Livro são primorosas. Negócio, né? Aí eu dei até esse livro para o Luciano, nosso querido prefeito lá de... coisa boa! Levei de presente para ele. E na contracapa tem as duas palavras as maiores sabedorias do mundo, as duas palavras, esperar e ter esperança. Olha que coisa. Esperar e ter esperança. Essa língua nossa é extraordinária, né? Mas você veja que como é a conversa aqui. É via posto, como dizia o Sandoval Caju, né? A gente conversou com o Alan, daqui a pouco a gente se perdeu no fio da meada, como diz a história, em vez de estar falando de você, está falando de um bocado de abobrinhas. Que é mais interessante. Mas vamos botar lá para o Carreirão de Murici. Vamos botar de Murici. Né? E para a famíliarada, porque você só falou das partes do Souza. Vamos falar das partes dos Tenório agora. Minha família de origem é interessante, porque, veja, eu sou do interior, toda a minha família é do interior, sem ter sido nenhuma geração da minha família proprietário rural. Então, nós somos do interior, mas urbanos, né? Sem embargo, porém, de que eu tivesse convivido com todo esse pessoal da zona rural. Porque além de ter parentes e amigos, meus avós, meus pais, tinham compadres, primos que moravam nos sítios, como se chamava então a zona rural, a minha casa, Paulo, ela era ao lado, vizinha à ponte, que até hoje está lá a ponte, que leva para a zona rural. E tinha uma bodega na esquina, a venda do seu Horácio. E nessa bodega apeavam todos aqueles homens do interior. E eu vivia lá na bodega, porque o Geraldo, filho do seu Horácio, era o meu grande amigo de infância, da vida toda. E então, quando eu não estava na escola, estava na venda do seu Horácio. Brincando com o gel, brincando de chimbra, brincando de peteca, com estilingue, nós chamávamos lá peteca. Quando eu cheguei aqui em Maceió, eu fui surpreendido que a peteca era aquele negócio cheio de pena que joga assim. Não, lá ninguém chamava estilingue, chamava de peteca. Também. Né? Pois bem, e a gente ficava brincando por ali, e aí chegavam aqueles homens do interior, notadamente os trabalhadores rurais, os tiradores de conta, não é? E os caras vinham, rapaz, com aquele vocabulário, aqueles ditos populares, a indumentária, a vestimenta, a culinária. Eles traziam para o seu Horácio de presente um quarto de tatu, de caça, né? Caça, um preá, uma cutia, uma paca, entendeu? E eu conversava, eu comia, tinha muito, eu comia aqueles negócios que eu achava arretado. Porco do mato, né? Muito. Nambu, que é uma espécie de pombo. Nhacupé. Né? Pois então lá, veja, eu diria que o meu grande, vamos dizer assim, o meu grande experimento
de testemunhar e de me encantar com a sabedoria dessas pessoas simples foi ali, na venda do seu Horácio. Ele próprio, o seu Horácio, um homem de bem, um homem sério, trabalhador, rígido, né? E que tinha uns padrões morais bem daquela época, né? E outras pessoas que eu convivi. Agora mesmo, há cerca de um mês, eu fui ao sepultamento de uma grande amiga da minha avó, uma das últimas amigas dela, Dona Zélia Damasceno, com 94 anos. Prima do pai do Macklin, que nós cantamos agora, falamos agora, né? Prima do Padrinho Clementino. Veja, Dona Zélia morreu agora com 94 anos e até 3 meses atrás, ela ainda pegava uma enxada e ia limpar o quintal atrás da casa dela. As filhas ficavam com raiva, a senhora vai cair, tá? Não estou viva, não estou morta não. E pegava a enxadinha e fazia o rego para a água da chuva escorrer e não empoçar o quintal, né? Uma memória prodigiosa. Pouco menos de um ano, nós perdemos lá a Dona Tetê, sogra do Anizão, nosso amigo, vereador Anizão, né? Também com 97 anos, uma lucidez extraordinária. Então, Murici, creio eu que os outros interiores também, mas eu só posso falar da minha terra, eu só conheço a minha terra, né? Murici sempre foi o berço dessas figuras, poetas populares na feira. Nós tínhamos a feira no sábado e no domingo. Eu cansei de ver o famoso cego de feira, né? Como a gente tem aquele rapaz aqui que está há 40 hoje, anos, né, na porta da Igreja do Livramento, né? Pois bem, lá tinha o cego que vinha de Pernambuco, vinha de Propriá, em Sergipe. E que não são pedintes. Não são pedintes, eles estavam exercendo o ofício dele. Até hoje, aquele rapaz que fica ali, ele está trabalhando. Está trabalhando. Né? O João Erison, fotógrafo, que é de Murici, né? Tem umas fotos lindas dele que o João Erison de vez em quando... E você conversando com ele, a ideia é essa mesmo. É essa, ele criou os filhos todos ali e tal, né? É uma coisa extraordinária. Então, assim, foi com essa bagagem, digamos assim, que eu saí de lá, do Mundaú, e vim-me embora bater aqui na Ponta Grossa, na Rua Formosa 1207, pertinho ali de onde moravam seus pais. Isso. Eu vim aqui exatamente, cheguei aqui em 1985, eu tinha 15 anos. Tinha acabada de se iniciar a nova república, né? Tancredo Neves morreu, Sarney assumiu, Djalma Falcão era o prefeito da capital, né? Foi eleito naquele ano, não era ainda, foi eleito naquele ano, né? E se despontou, se desabrochou para mim a cidade grande. Que para mim era grande demais. Mas eu não sei, Diógenes, o que é que você tem contra os Tenório. Putz, que de hoje que eu peço para você falar dos Tenório e você vai lá, vai acolá e não fala. Olha, veja bem, você não é sinuca de bica. A minha avó materna... Sabe por quê? Porque eu sou Tenório também. Na realidade, eu sou Pedrosa, mas como eu sou filho adotivo, Pedrosa, meu pai me adotou. Biologicamente, eu sou Tenório. Que coisa Tenório boa. lá da Champreta, que eu não sei pronto. Se tem a mesma... Tem a ver, é isso que eu ia então dizer. Então nós somos parentes. Somos parentes, veja. Como diz o Mato, nós somos parentes. O meu avô paterno, José Tenório de Albuquerque, conhecido como Zezinho Fogueteiro, porque era o ofício dele, ele fazia fogos. Olha. Hoje tem um nome bonito, pirotécnico, né? Zezinho Fogueteiro. O meu avô era de Quebrangulo. Ele era natural de Quebrangulo. Então, ele bateu com os costados na década de 40 em Murici, e lá conheceu minha avó, que era muriciense, a mãe de meu pai, e aí casou e teve a prole toda com ela. Então, o meu Tenório, ele é originário lá de Quebrangulo. Mas meu avô sempre dizia, e depois muitos aqui dizem, que na verdade os Tenório têm 2 grandes troncos em Alagoas, né? Os de Quebrangulo e os de Atalaia, que seriam o mesmo ramo que teve uma briga lá atrás por causa de casamentos não aceitos e tal, e um pessoal de Quebrangulo foi para Atalaia. O fato é que ficou conhecido, né? Os Tenório de Atalaia, os ricos, João Tenório, da Socorro, Emerson, né? Olival Tenório, os dele, esses tenórios ricos, e os tenórios de Quebrangulo, os valentes. Os valentes. E nós, os tenórios de Murici, tivemos a desventura de não sermos nem ricos nem valentes. Eita, diabo! Somos pobres e calmos, mas graças a Deus satisfeitos com a vida. Mais limpinhos. Limpinhos. Como diz lá em Murici, pobre, mais limpinhos. Né? Então, é essa como diria o Teotônio, o barro de que eu sou feito. Os Souza da minha mãe e os Tenório do meu pai. O Souza tem por ali, eu tenho um
com um cunhado que é Messias de Souza, que é lá, ali daquela região. Daquela também, região, Bar o Messias da CBTU? Messias, É, não, meu amigão. Messias de Souza, que foi da... que está em Brasília hoje, Tá em foi Brasília, da sociedade muito advogado bem. e tal. Sabe, conhece? Devem ser os mesmos. O meu é Souza com Z. Não é Souza de pobre, Souza com É Z. interessante como essas famílias, e a gente, esse programa aqui tem essa particularidade que eu gosto, é de ir traçando essa costura das famílias aqui, né? A minha saudosa mãe, como elas são, minha vão se saudosa mãe compondo. dizia que em Alagoas, quem não é parente é compadre duas vezes. É verdade. Então você não pode falar mal de ninguém. É verdade. Você termina descobrindo ali um parentesco, um contraparentesco, não é? Bom, resolvido toda essa coisa agora do amálgama que fez os Tenório Souza, aí chegou e aportou aqui em Maceió, né, vindo de lá, que veio do mato, de qualquer forma, né? E isso tem um impacto, né? E que impacto isso produziu no jovem? Você vinha muito aqui, já era um cara que visitava muito, que tinha então já tinha uma vivência. O meu pai sempre, quando eu nasci, o meu pai já trabalhava em Maceió, não é? O meu pai, ainda estudante, veio para o famoso Colégio Hélio Lemos, né? Foi lá que eu o conheci. Pronto, meu diretor. Meu pai foi um dos milhares, talvez, né, de jovens pobres do interior, que a generosidade do deputado Tarcísio de Jesus tirou da marginalidade, tirou do canavial. Deu guarida, né? Deu guarida. Aquela geração toda do meu pai, que é uma geração anterior à sua, né? Então, aquela turma toda, Zé Bernardes, Laurentino Veiga, João Batista, Douglas Aprato, não é? Todo esse pessoal foi acolhido lá. Pois bem, então meu pai veio para cá estudar no Hélio Lemos, depois começou a trabalhar no próprio Hélio Lemos, chegou depois a professor, a vice-diretor, né? Na época do Bio de Lira, aquela coisa toda. E meu pai, nessa época, trabalhando no Hélio Lemos, fez o vestibular para Direito, na UFAL, passou no vestibular e casou no mesmo período, 69, não é? Então, quando eu nasci em 70, meu pai já estudava Direito e já era funcionário do Hélio Lemos. Então, meu pai ia e voltava todos os dias para Murici. Então, tinha residência aqui. Aí chegou um momento, uma estrutura aqui, chegou um momento em que ele começou a trabalhar, ganhou um trocadinho, aí comprou uma casa, né, até de um parente da minha mãe, lá na Ponta Grossa, essa casa que depois ele reformou e trouxe a gente para cá. Então a gente vinha para cá a cada 15 dias. Você teve meus padrinhos moravam aqui. Teve uma inserção. Antes, assim, meus padrinhos moravam aqui e aí a gente já vinha. Mas Maceió, não é, Paulo? Principalmente naquela época, veja, ainda parecia uma coisa distante, uma coisa grande demais. Não é? Nesse meio tempo, eu me descobri vocacionado para a vida sacerdotal. Foi. Eu era coroinha da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Graça, em Murici. E comecei a vir quinzenalmente para o seminário arquidiocesano. Eu não cheguei a ser seminarista. Há uma fase prévia, digamos assim, né? Que é justamente o vocacionado, que é a fase de discernimento. Então, a gente passava o final de semana no seminário. Não era interno. Não era interno, justamente para ter essa formação tal, né? Essa iniciação. Da minha época, viraram depois seminaristas e hoje são valorosos sacerdotes, vários padres conhecidos aqui em Maceió, como o padre Júnior, que era de Bebedouro, o padre Aloísio, que saiu agora daqui do Divino Espírito Santo, o padre Gerson, que está na Pindoba, que é meu conterrâneo de Murici. E aí, o seminário ali, ao lado do Marista, de frente ao Marista, a gente frequentava o Marista e eu gostei do Marista. E aí, quando eu estava para vir para Maceió, eu já tinha desistido do seminário. E aí, quando meu pai deu as opções, que eram basicamente naquela época o Marista, o Sacramento e o Sagrada Família, não é? Aí eu optei pelo Marista e vim estudar no Marista. Por uma circunstância que tem a ver com o Murici também. Porque o coordenador do Marista, naquela época, era o nosso querido amigo professor Eduardo Sarmento, do Pinto da Madrugada. Eduardo, esposo da Tereza Vasco, né? Eduardo era o coordenador, então muito amigo da família e tal, e aí meu pai achou mais prático, pela orientação dele, né? E tal, botar a gente. Aí pronto, eu vim para o Marista e aí comecei a morar em Maceió. Ele virou os olhos do pai lá também. Exatamente, também isso, organizava lá, cuidava de tudo, né? E aí o Marista, e aí veja, o Marista é interessante, você perguntou o impacto. Repare, Paulo, quando eu cheguei no Marista,
no Marista estudavam os ricos de Maceió naquela época. Eu fui para lá também. Pronto. Os donos de usina. E eu não era. Eu também, aí é que ia chegar. Os filhos dos donos de usina, dos donos das grandes concessionárias de veículo, Gal Bacioli, os grandes médicos, os grandes políticos, os grandes advogados, e eu não. Aí é interessante porque eu acho que por uma tendência natural, nós fomos nos unindo, alguns que éramos vindos do interior, e como eu, de classe média baixa, né? Que os pais faziam esforço para botar a gente ali no Marista. Aí nós tínhamos o Coaraci Fonseca, que era de origens de Anadia, sobrinho do Emanuel Fai, filho do Zé Aldo Fonseca. O Adriano Soares da Costa, que era de Junqueiro, irmão do depois bispo Dom Henrique, filho do depois provedor da Santa Casa, professor Lorival Nunes da Costa, não é? Aí, então era um pessoal assim que era do interior, que gostava muito de literatura, que gostava muito de estudar e que começou a amparar um ao outro ali, porque a gente não tinha o que esses filhos dos ricos tinham, né? Os caras já tinham ido para Disney, a gente não sabia nem onde era Disney, como naquela piada não, aquele fato verídico do Ariano Suassuna. A juventude na época não tinha um código de trânsito tão rigoroso, mesmo quem era menor de idade podia dirigir. Podia. Então eu tinha colega que com 15 anos possuía um Escort XR3, roda de titânio e teto solar. Olha. Isso era o auge, né, do carro esportivo da época. O Escort era um carro da Ford. Né? Então era o auge. Quer dizer, depois quando consegui ter um Fusca. Meu pai deu um Fusca velho para eu conseguir ir para lá. Mas foi um aprendizado, assim, igualmente importante. Eu acho que o Marista serviu para mim, como deve ter servido para muitos da minha geração, como a evidência clara de que nós só poderíamos obter alguma vida com dignidade se a gente estudasse. Estudasse muito, né? Porque a gente não tinha aquela riqueza material que alguns de nossos colegas tinham, né? E a gente precisaria... Os quais não eram culpados. Os quais não eram culpados de jeito nenhum, e nós queríamos ter como eles tinham, né? mas não era possível. E grandes amigos, né? Também. Grandes amigos, ficamos até hoje, não é? Porque aí tinha também, claro que bullying, tudo tem toda, mas também tinha pessoas muito generosas. Camaradagem, também, tinha demais. Veja, é interessante. E aí eu comecei também a ir para a fazenda dos outros, que isso. Eu não tinha Você sabe o que é que eu descobri? Andar no carro dos outros. Você sabe o que é que eu descobri naquela época minha de Marista, por exemplo? Uma lição que até hoje, aos 55 anos, eu ainda testemunho no dia a dia. Eu vi ali no Marista que, veja, os sujeitos que eram ricos mesmo, que eram filhos ou netos de Zé Carlos Maranhão, de Carlos Lira, de João Lira, etc., de Técio Vanderlei, esses que eram ricos de verdade, que tinham nascido em berço de ouro, né, esses não tinham frescura, não eram afetados. Né? Os remediados, os que estavam lutando, é que eram, como se diz, metido a cocô de louro. É o novo rico. É o novo rico, é os caras de nariz empinado, que andavam proclamando riqueza, mostrando roupa de marca e tal. Verdade, né? é verdade. Os ricos de verdade sempre é assim, né? não precisavam fazer isso. O comportamento se repete. É isso que eu disse, se repete. Hoje, na geração do meu filho, a gente vê a mesma coisa. A mesma coisinha, né? do mesmo jeitinho. E aí, veja, aí o Marista, eu sou grato demais ao Marista, porque aí eu conheci um homem chamado José Arthur de Câmara Cardoso, era o irmão Arthur, diretor do Marista. Arthur, maravilhoso. Né? Maravilhoso, que foi o sujeito que identificou em mim e em muitos outros esse jeito para a literatura, para gostar de religião. Então estimulou a gente a fazer parte de grêmio literário, a de ir para o grupo de jovens do colégio, a fazer ações sociais que o Marista à época tinha ali no Vale do Reginaldo, ali embaixo. Nós descíamos aquela escadaria de 100 e tantos degraus. Naquela época não era perigoso descer ao Vale do Reginaldo. Né? E o Marista tinha à noite, você há de se lembrar, o que hoje é essa EJA, essa educação de jovens e adultos. Ainda né? tem, não? Não sei mais, Paulinho. Eles tinham. Naquela época tinha que não era EJA. E que não era EJA, né? Então, veja, era um trabalho social extraordinário que o Marista fazia, oferecia para as empregadas domésticas, para os garis, para as pessoas que trabalhavam durante o dia e que à noite é que podiam. E algumas pessoas dessas terminaram irmãos maristas. Terminaram irmão marista, descobriram a vocação. Descobriram a vocação. Se encontraram ali com a filosofia de São Marcelino Champagnat. É verdade, né? é verdade. É preciso ajudar o sol a nascer, o símbolo do TLC. Pois agora bem, você está falando desse trabalho seu
como irmão marista, mas você sempre foi ligado à igreja. E você também já tinha militância... Já, a vida toda. Porque, veja, os meus... Eclesiar, como é que chama essa militância? É uma militância porque antigamente religiosa. Tinha várias... Na minha época aí já era uma coisa que depois debandou, não, uma coisa que desagou nos movimentos políticos, sim, que foram os movimentos de igreja, como o JUC, Meu pai participou de JUC, JEC, JOC, né? Depois isso. Aí a AP rompeu com a igreja, passou a ser a PML, depois virou o PCdoB, né? Então, tinha esses movimentos, treinamento de liderança cristã. Eu fiz o TLC, passei 20 anos cheguei no a fazer TLC. Passei 20 anos, então perdão, 10 anos no TLC. Então você teve essa militância. Tive. Veja, eu sou católico desde antes de nascer. Praticante, né? Eu sou praticante, graças a Deus. As minhas duas avós, materna e paterna, eram muito católicas, de rezar terço todo dia, devotas do Padre Cícero Romão. Eu aprendi os benditos do Padre Cícero Romão. Né? Sou romeiro do Juazeiro, vou ao Juazeiro como romaria. Né? Então eu sempre fui católico. E foi na igreja católica, nos movimentos, em Murici, né, no MEG, movimento... já lá, né? Já lá, eu criança. Movimento Eucarístico Jovem, o MEG, depois eu fui coroinha, 8 anos, né? E criei intimidade com as coisas do sagrado. Coroinha é o acólito, aquele que auxilia o padre. Sem querer interromper, já lhe interrompendo, foi dando essa verve a você também. Foi porque eu sempre fui... jeito de... Eu sempre fui, Paulo, tímido. Ninguém acredita hoje quando eu digo isso, né? Eu sempre fui tímido. Então, veja, a igreja... é que me desarnou, como diz o interior, né? Porque eu frequentando esses grupos, convivendo ali, sendo obrigado a falar, sendo obrigado a fazer uma leitura e tal, você vai, né, sociabilizando. Desarnando. E aí, veja, quando eu cheguei aqui no Marista, eu já tinha esse estofo, digamos assim, de militância de movimento religioso. Uma certa liderança. E aí, eu não diria uma certa liderança, mas um certo protagonismo. Né? Um certo protagonismo. E aí foi quando, em 85, eu fui fazer parte do grupo de jovem do Marista e entrei no TLC, que foi uma coisa marcante na minha vida. Eu fiquei no TLC por 10 anos, até depois de formado. Né? E aí o TLC, como você sabe, era essa grande escola. Faleceu há pouco tempo o fundador do TLC, que era o padre Haroldo Ram, lá do Rio Grande do Sul, que depois, já na geração do meu filho, criou outro movimento igualmente importante, que foi o Amor Exigente, que surgiu a partir desse flagelo das drogas que tem assolado, né, o mundo atualmente. A nossa geração, veja, a sua, que é um pouco mais antes da minha, mas a sua e a minha, nós não testemunhamos, né, a droga tão devastadora como os nossos filhos viram. Na minha época, o drogado era o maconheiro. Não, e até a utilização de droga, até pelos que faziam, os artistas e tal, tinha outro sentido. Era o de abrir porteiras, digamos, para a criação. Isso. Hoje não, é um negócio banalizado. Banalizado. Então, assim, o meu garoto teve professor de arte marcial, por exemplo, que entrou na droga e que depois foi assassinado por causa da droga. Então o seu garoto deve ter passado pela mão do meu filho também, que é o pai que é faixa preta segundo dan do Drauzio. Você está falando do Drauzio, filho do Drauzio. Estou falando do filho do Drauzio, o Godzilla. O Godzilla. Né? Repare, um menino extraordinário que ensinava campeão, o Luiz. Né? Tem foto do Luiz com ele lá, um menino bom. Eu senti a morte daquele rapaz, né, porque eu acompanhei ele, o Drauzio, formando ele ali. Então, é uma chaga da sociedade atual. Na nossa época não tinha isso. Você falou do bullying, que é interessante. Tinha o bullying. Eu sofri bullying a vida toda eu digo de escola. Né? Você sempre usou óculos. Né? Aí você imagina, o cara de óculos é 4 olhos. 4 olhos já. Eu também. Já fui 4 olhos desde sempre. Eu era meio dentuço, então era coelho, dentinho, elefante, pronto, lascou-se. Eu era muito branco, né, muito magro. E grande besta, abilolado. Abilolado, menino criado por vó. Menino criado por vó, repare. Então, meu amigo, é o pacote completo para o sujeito sofrer bullying. Até o cara enfiar a mão no pé do ouvido de um e o caba... Tem um amigo meu de infância, que agora é um homem evangélico, e ele não gosta quando eu digo isso, mas eu digo todas as vezes que é para me vingar dele. Sandro Sérgio dos Santos. 3 S's. Sandro Sérgio dos Santos.
filho do Zé Sertão e da Dona Marina. Meu amigo, o Sandro foi o cara que mais praticou bullying comigo. Né? Contra mim, comigo não, contra mim. Né? De tomar lanche, de tomar brinquedo, de dar cascudo do nada. Você hoje vai levar um cascudo, mas por quê? Vai levar um cascudo, só pela sanha assassina e criminosa dele de dar o cascudo. Que maravilha. Mas repare, até isso, Paulinho, é interessante. Veja, até o bullying, que era negativo, que não fazia bem naturalmente, mas ele não se revestia da crueldade, por exemplo, do cyberbullying de hoje. Né? Da coisa de querer machucar, de querer destruir, de querer acabar com o psicológico das pessoas. Nós estamos no Setembro Amarelo, né? E é muito pertinente essa reflexão, porque, veja, quantos jovens estão se automutilando, né? E estão se matando mesmo, literalmente, né? Por conta do cyberbullying, das montagens de fotografias que a IA possibilita. Então, isso é algo que requer um cuidado muito grande de todos nós. E requer, inclusive, por mais que as plataformas requer regulamentação isso, né? No mundo todo está se pensando isso. Não tem como deixar isso do jeito que está. Porque, repare... Porque deixar é um absurdo. É um absurdo. Repare bem, se você chega... do ser humano. Cria um negócio e depois não regula. Pois é, se você chega num bar hoje não, há muito tempo já, né? Tem uma plaquinha lá, proibido oferecer bebida alcoólica a menores de 18 anos. Se o dono do bar oferecer, né, ele será responsabilizado. Né? Ele será responsabilizado, vai estar visto quem foi, quem ofereceu. O sujeito disponibiliza uma plataforma digital na rede mundial de computadores para qualquer um dos nossos filhos ou nossos netos fazer o que quer ou ser vítima de quem quer que seja, e ele não será responsabilizado. É um absurdo. Isso clama aos céus. Não precisa ser jurista, nem ser sociólogo, para compreender que esse é um assunto que precisa ser regulamentado. Até porque essas pessoas ganham bilhões de dólares, né, com isso. Bilhões de dólares com isso. Eu, quanto mais ouço essas histórias, porque não é da minha geração, tem coisa que às vezes se fala e para mim está falando grego. Mas, por exemplo, recentemente teve esse episódio que aquele influencer chamado Felca denunciou. É verdade. Né, de um tal de Ítalo que eu nunca tinha ouvido falar também. Mas veja, os vídeos que eu vi daquele rapaz são vergonhosos, são absurdos, são agressivos demais. Né? E aí você chega para uma coisa anterior também, que é a miséria de pais que estimulam a filha para ir fazer a dancinha sensual para ganhar um trocado, não sei o quê. Né? E desse Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que todos nós temos, todo ser humano tem, o médico e o monstro brigando ali, e que às vezes avulta o monstro, né? Mas vamos voltar para o carreirão da conversa, que é aqui como via poço. Aí, né, marista, e aí naturalmente fazer vestibular, claro, direito à influência paterna. Né? Foi uma escolha, eu diria, quase que natural. Eu não tinha dúvida quando eu fui prestar o vestibular. Naquela época você podia fazer segunda opção, lembra? Você se inscrevia para a primeira e segunda opção. Se não conseguisse a pontuação para a primeira, podia ser aprovado na segunda. Eu coloquei a segunda opção, jornalismo, porque eu tinha já certeza naquele momento que eu queria algo que fosse de palavras, que mexesse com o ser humano. Né? Eu ia para a área de humanas, exatas, nem pensar. Eu nunca fui um aluno ruim de matemática. Eu sempre fui um aluno péssimo. Ruim era pouco. Né? Eu não sei nada de matemática. Das 4 operações, eu só conheço bem 2. Né? Então, meus boletins escolares eram uma desgraça. 9,5 em literatura, 3 em matemática. 10 em português, 4 em física. Eu não queria saber de exatas de jeito nenhum. Então, eu fui para direito, principalmente pela influência do meu pai, porque meu pai era, nessa época, advogado militante, não tinha ainda ingressado na magistratura, não tinha passado no concurso de juiz, era um grande advogado, principalmente na área penal e notadamente no tribunal do júri. Então eu gostava demais daquela história do meu pai de defender o cara pobre, de atender as pessoas humildes lá em casa, tal, e fazer isso usando a palavra, usando a leitura. Meu pai tinha uma biblioteca pequena lá em casa,
mas uma biblioteca muito boa, com o melhor da literatura alagoana. Então, esses poetas todos, eu aprendi a ler na estante de livros do meu pai, né? Mendonça Júnior, pai do Mendonça Neto. Aí é que despertou essa coisa aí da é que poesia. despertou também a poesia em mim. É. Então, eu já sabia que E seria... ele também era amigo de alguns, né? De Você alguns, devia conhecer alguns sim, dele, sim. né? Veja, em Murici tinha um grande poeta, que era até primo do meu pai distante, chamado Antônio Miguel da Silva, que publicava sempre uns versos na Gazeta de Alagoas, naquela página literária e tal. Tínhamos lá um farmacêutico, que não era natural de Murici, era sergipano, mas se estabeleceu lá, Rafael Pereira de Aguiar. Avô do Horácio Aguiar, que você conhece, e do Luciano Aguiar, que foi presidente do Sindicato dos Horácio Servidores Galego. aqui. Horácio Baixinho, Horacinho. Ah, Horacinho. 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 Não é? Pois É. bem, o doutor Rafael era um grande poeta parnasiano, né? Lançou um livro chamado As Portas de Minha Alma, que foi meu pai quem fez o prefácio, isso em 1976. Então o senhor Rafael ia lá conversar com meu pai sobre poesia, e eu ficava ouvindo. O Mozart Damasceno, que o Magela biografou, Mozart, o bom burguês, tio do Macklin, um grande quadro do Partido Comunista Brasileiro, do PCBão velho, né, que era um homem culto demais. Então eu convivia com essa turma. Então eu já sabia, convivia porque via meu pai convivendo. Eu já sabia que eu queria algo que tivesse a ver com palavra, com escrita, com voz, né? E aí era o direito. E aí eu fui para o direito e eu diria que foi, Paulo, o meu terceiro grande encantamento. Eu digo sempre que a minha vida, pelos caminhos que o destino foi conduzindo, ela se baseou em três grandes pilares. A fé, que tem a ver com religião, mas que é acima da religião, né? A fé, a literatura, que tem a ver com arte de maneira geral, e o direito, que tem muito a ver com o senso de justiça, que eu acho que é o que move cada um de nós, cada um na nossa área, né? Eu acho que o homem de verdade, o cidadão de verdade, ele tem um senso de justiça que grita dentro de si muito forte, de uma forma até atávica mesmo, sem que ele nem perceba, não é? A injustiça nos fere, a quem tem sensibilidade, Sim. não é? A injustiça nos corrói. Eu cheguei agora aqui para dar a entrevista, está aí na Praça Pedro II, a Praça da Assembleia, estão aí várias pessoas morando na praça, né, fazendo da Já há grade, algum tempo, né? fazendo da grade e das árvores, né, o apoio para estender um pedaço de pano e ficar ali dormindo e morando e tal. Veja, isso é uma coisa que acho que é qualquer homem de boa vontade, como chama o Evangelho, isso incomoda, não é? É um semelhante meu, é um irmão que está ali, não é? E que tem tanto direito quanto eu e você de ter uma vida digna e que não tem, infelizmente, essa vida. Pois bem, eu acho que esse senso de justiça foi sempre a grande coisa que me motivou no curso de Direito e depois nessa trajetória minha profissional, que o tempo passa ligeiro demais, eu já tenho 30 anos de formado. Eu me formei em 93, eu vou fazer 32 anos de formado, na verdade, né, em outubro de 93. E me inscrevi na OAB em fevereiro de 94. E aí o caminho da advocacia, como é que foi? Você foi para os concursos, você foi para o batente, como você... Porque eu me lembro, rapaz, eu gostava muito disso. Talvez eu tivesse... Eu fiz jornalismo já como primeira opção. Muito bem. Mas talvez eu gosto muito do direito e gosto assim, mais pela parte, por isso que eu fiz jornalismo, depois fui ser ator, pela parte do teatro. Do teatro. Do Tribunal do Tribunal Júri. do Júri, que aí sim. Eu ia muito, cara, ali. Na Senador Mendonça. Na Senador Mendonça, eu subia para ver os júris. Eu ficava... O Orlando Manso era o presidente do Tribunal do Júri. Causídicos, tinha o meu pai, tinha o Antônio Aleixo, pai, eu ia muito Fernando lá. Torinho, Francisco coisa, Salles, rapaz, eu achava antiga. Maravilhoso aquilo. Era um programa para mim. Eu saía da escola, entrava ali e ficava, às vezes minha mãe ficava besta com isso. Eu estava no tribunal assistindo mesmo, o júri. assistindo o júri. Né? Então tem essa coisa, não é? Tem uma certa arte no advogado, eu acho, uma certa porque é o espírito seguinte, do ator. Então, mas você foi para esse tipo de advocacia? Eu fui para advocacia. Veja, quando eu estava indo... mais o penal, né, que faz isso. Quando eu estava na faculdade ainda, na UFAL, eu fui aluno, do professor Fernando Torinho, pai, José Fernando Lima Souza, o grande
advogado criminalista, grande advogado do Tribunal do Júri. Ele ainda não havia sido escolhido desembargador, ele foi escolhido desembargador pela OAB, numa vaga destinada à OAB. E o professor Torinho, que era grande amigo do meu pai, foi eleito depois para o Tribunal de Justiça e aí me chamou para ser assessor dele no tribunal. Eu tinha sido monitor da disciplina dele, processo penal, na universidade. E ele me chamou para ser assessor. E aí eu comecei, ainda estudando, trabalhar como assessor dele no tribunal. E aí eu fui gostando do processo em si e fui vendo ali, Paulo, que eu gostava realmente de advogar. Eu gostava da dialética, eu gostava da discussão. A discussão no bom sentido, a discussão de ideias, de temas, de coisas jurídicas, né? E aí pronto. E aí o caminho do contraditório, exatamente. Então né? O caminho foi me levando... Estimulando a mente a buscar a resposta. O caminho foi me levando para alguns cargos de advocacia pública, cargos não de concurso, cargo de confiança, procurador-geral da Câmara, daqui da própria Assembleia, do município de Maceió e tal, e ao mesmo tempo exercendo a advocacia Você hoje tá privada. Onde? Hoje eu estou exclusivamente no meu escritório, exercendo a advocacia privada. Os públicos, você... A última experiência que eu tive foi procurador-geral do município de Messias, que era no interior, né? E eu cumpri minha missão e voltei para o meu escritório. Bom, mas vamos fazer um interregno aqui, como diz a história, senão as fotos a gente não vê. Já estamos a 15 minutos do final do programa, então vamos vê-la rapidinho para a gente pegar olha, vamos lá. Quem temos aí? Aí são alguns dos livros que eu publiquei, né? Isso. Essa é a biografia do Dr. Irigato Falcão, que foi o alagoano mais brilhante com quem eu convivi na minha vida. Eu também, graças a Deus. A recordação escolar aí, lembra-se que antigamente... Todo mundo tinha essa foto. Eu tenho essa também. Essa é de 76. Famosíssima. Do Jardim Infantil Municipal. Vamos lá. Depois eu fui para o ginásio Nossa Senhora das Graças, que é essa aí. Olha aí que maravilha. Gilberto de Macedo, pai do Maurício de Macedo. E do Guilherme Furafronha. Do Guilherme, exatamente. Doutor Gilberto, você sabe, era criminólogo, um grande psiquiatra. Mas é uma história agora. Nessa foto a gente aí, acabou não contando as histórias. Olha a incubadora. Olha. Tá isso aí é no dia que eu nasci, na Casa de Saúde Paulo Neto. Aquele sofrimento todo. O sofrimento morre no morre. Que dona parteira lá, se não fosse ela... Você tinha ficado por lá mesmo. Eu criança lá em Murici, posando para uma foto. Olha, vestiu a camisa listada. Essa foto eu acho arretada, que é da minha casa de infância. Veja que coincidentemente eu estou no círculo, tá vendo? Mesmo. É como se eu tivesse com medo. Eu vou para o mundo ou não vou? Eu saio ou não saio? Será que eu passo daqui, né? Eu tinha 5 anos aí. É mesmo, ela é muito legal. Aí, devoto do Padre Cícero do Juazeiro, já criança. No aniversário de 1 ano. Muito registro, rapaz. Legal isso. Eu, coroinha, da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Graça. Já iniciando as atividades da fé, né? Da fé, exatamente. Geraldo, meu maior amigo de infância. Geraldo Manuel do Nascimento, filho do seu Horácio da Venda. Você é esse compridão, e Geraldo tão baixinho. Geraldo baixinho. A minha rua em Murici, a rua não existe mais, Paulo, porque aquela enchente de 2010 derrubou essas casas todas, menos a igreja, né? Olha a importância do nosso programa. Estamos aí para a posteridade. A rua 7 de setembro, em Murici, na década de 70, com a velha Berlineta. Onde eu nasci. Onde eu nasci e me criei. Não, na realidade nasceu aqui. Nasci aqui. Meu pai e minha mãe, naquele aniversário lá de 1 ano. Eu com o Luiz, meu filho. Só tem um filho. Só tenho um filho, só tive força de fazer um. 50 anos já, Luiz. Não, que é isso? 50 tenho eu, 55. 55. O Luiz tem 27. 27. Agora eu dei uma... Aí aquela foto minha de criança com inteligência artificial que me mandaram esses dias aí. Olha, parece um bebê Johnson. Essa é minha avó materna, Dona Isarelli, que foi a minha mãe, vamos dizer assim, espiritual. Fui criado com ela. Anilda Leão, a nossa queridíssima Anilda, lá numa solenidade na Academia Lagoa de Leite. Eu estou conduzindo ela. Contista, grande Anilda. Grande Anilda. Militante. Dona Lisete Lira, uma figura dulcíssima também. Grande viajadora. Chamar ela Dona Lisete. Dona Lisete. Lisete Lira. Ela
que vai a todas as atividades. Ia sempre até falecer. Infelizmente ela faleceu, Ela recente assim, um ano. Depois da pandemia, Depois da pandemia, ela ia a todas as atividades. Toda, na cadeira de roda, chegava lá, todas as atividades. Ela não perdia um lançamento de livro. Absolutamente. Nada, é como a Selma. É como a Selma, exatamente. A Selma é danada. Também não perde. Qualquer coisa ela está lá. Ela está lá. Dona Lisete era assim. Professor Aloysio Galvão. Você vê, eu não achava que ela tinha morrido. Ela faleceu, assim, a presença dela era tão forte, tão presente, como se eu estivesse conversando com ela aqui em alguma solenidade da TV, da Assembleia. Essas fotos são só dos falecidos. O Aloysio Galvão, grande latinista, né? Professor Aloysio. Professor Aloysio, doutor Ibe novamente ali. Isso é naquele dia do lançamento do livro sobre ele. Ele sempre falava com o dedo em riste, assim. Floriano Ivo Júnior, pai do Gabriel, do Jaziel, o eterno presidente da Associação dos Ex-Combatentes de Alagoas. Que ele chamava, tá no meu livro. Que ele me chamava de Cristófago. Porque como Cristo, a Eucaristia. Ele é ateu, né? Ele se dizia ateu. Cristófago. Divaldo Suruagi. Grande figura. Meu confrade lá da academia do Instituto. Braulio Leite Júnior. Isso aqui era lá no Sítio Velho, em Paripoeira, que ele congregava a turma em redor dele. Nádia Fernanda Maia de Amorim, uma das grandes sociólogas. Sim. Uma figura extraordinária. Minha professora. Professora, né? Foi. Pedro Onoff, que você conheceu demais, e Dona Cléia Seixas, a esposa dele. Ele, teatrólogo, ela, grande poetisa, declamadora, um casal apaixonadíssimo. Atriz, grande atriz, né? Pai do Sérgio Onoff. Maria José Carrascosa. Nossa. Né, a grande folclorista, discípula do Theo Brandão. Uma mulher extraordinária, professora de 3 ex-governadores. Foi professora do Moacir Andrade, do Divaldo, do Guilherme Palmeira. Já pensou? Ela dizia. E ela, rapaz, tinham dois guardiões do folguedo aqui, uma de saia e outra ela de calça. E Pedro Teixeira. Ela foi professora a vida toda no Pedro II, que é onde hoje é a Academia Alagoana de Letras. Minha querida amiga. Oséias Cardoso, figura da política de Alagoas. Advogado da minha mãe, do meu pai. Foi mesmo? Que arretado. Ele gostava muito, meu pai votava, minha mãe votava. Cabelinho pintado ali aos 94 anos. Largou bala aqui. Ali na porta da Minerva. Ele assassinou, ele próprio respondeu, assassinou o Campos Teixeira, deputado. Filho de pé. Aí a minha maior referência literária, Jorge Cooper. O Cooper está aí com Dona Estela, esposa dele, minha mulher, lá na casa dele, no Trapiche. O Cooper já estava de cadeira de roda aí, pouco, sofrendo só com a gota. Uma vez eu tive com ele. Figura o Cooper. Que coisa. Nosso amigo Freitinhas. João Vicente de Freitas Neto. Ícone do jornalismo, né? Aí estava até magro. Ele tinha começado a perder peso. Ele, nessa época era juiz classista em Arapiraca. Estava até magro, Freitinhas aí. Freitinhas. E Carlos Moliterno, esposo de Anilda, o poeta da ilha. Invento a ilha numa tarde clara, numa tarde de sol, de sal. Muito bem. Olha aí. Grande galanteador. Jucá Santos, nosso poeta. Autor da Evocação das Alagoas. Relembra as Alagoas do passado. Me fez uma delícia de soneto para mim. Foi mesmo? Cara, foi. Que maravilha. Jucazinho. Dedicado a mim, tá lá, rapaz. Jucá. Grande figura. Grande. Foi da Ordem dos Músicos. Eu me lembro fazendo festival universitário, a gente ia lá, e ele dava um jeito. Não, vamos ver, fazer aqui. Ledo Ivo. Nossa, isso aí foi numa solenidade na Academia Alagoana, na Academia Brasileira de Letras. Eu estava tietando mesmo o Ledo Ivo, irmão do Floriano. Né? Doutor Esmagato. Outra figura, né? Recebia a gente naquele estúdio na casa dele, o Kiko. Maravilhoso. Todo mundo. Kiko, um beijo, ó. Beijo pra você. Todos maravilhosos. Foi com ele que eu aprendi a ter paciência de escutar música clássica. Eu sou muito agitado e tal, né? Doutor Ismar obrigava a gente. Dos jovens, né? Exatamente. Ele financiou, não chegou, claro que quase financiava. Mara Luiz, esse povo todo, no casarão que ele tinha ali, que era um
Ali no Mirante, ali em cima. casarão da Não? Boa Vista ali, que da Boa tinha uma Vista. boate, e aquilo parece que era dele, e ele Era, saiu foi alugando. que foi o Hotel Beiris depois ali. Não, era Pra cá? lá para perto da Praça Centenário. E virou um grande centro cultural. Os meninos botaram loja de discos, botaram... E ele parece que doou um equipamento que ele estava se desfazendo, que era sempre o top de linha, né? Ele tinha os Doutor. melhores equipamentos aqui de captação de som. Ele e aquele outro médico que o acervo dele está no MIS até, que chamava os músicos para lá, Dr. Raimundo Campos. Doutor Raimundo Campos está lá, tem uma sala dele, exatamente. E o Irmã eram os dois, né? Eram os dois. Irmã e Raimundo Campos. Aí, duas grandiosas figuras que eu tive a alegria de conviver. De óculos, o Vladimir Calheiros. Grande Também. jornalista, grande Convivi com ele memorialista, também. cara extraordinário. Convivi E com aqui, ele. sem a gravata, o professor José Pereira Neto, foi meu professor de Direito Romano na faculdade, e que foi, Paulo, o homem do coração mais puro que eu conheci na minha vida até hoje. O adulto de coração mais criança foi o Pereirinha, um amigo. Esses dois são referências assim morais na minha vida. E aí o Luiz já agora, homem feito, né, me dando esse beijo aí que vale mais do que qualquer coisa. Tem neto já? Ainda não, Né? ainda não. Luiz não é sabido. É sabido, ele está só no parque de diversão, não abriu a fábrica ainda. Mas, E aí nosso querido Zé Medeiros. Zé Medeiros, Zé ainda Medeiros, tem. né? Aí com essa bolsinha da FAPEL, você sabe que o doutor Zé foi um grande estimulador da literatura, ele Sim. financiava aqueles livros, tá? Era um cara extraordinário. Sim. De Traipu. O que temos aí? E aí é um poema, Os gestos. Os Gestos Vãos. Sim, a gente acabou isso tudo, fala de tudo. E a literatura, rapidinho, porque a gente já está. E são quantos livros? Veja, eu cheguei aqui em Maceió, comecei a frequentar o lançamento de livros na Caetés, Me lembro. do João Maria, né, aqui na Cicinato Pinto. Comecei a conhecer essa turma, os mais velhos, Moliterno, Cooper, Gilberto de Macedo, Ibigato, e os mais novos da época, Marco Jabuti, né, Rosalvo Vacioli. E aí comecei ali a rabiscar também os meus poemas, comecei a participar dos saraus, tal, e comecei a publicar nos livros, nos jornais que tinha. Lembra que o Marcos tinha aquele jornal A Ponte, que era um jornal literário, tal, né? E eu comecei a publicar. E aí, veja, naturalmente eu comecei a escrever. E aí fui conseguindo lançar os livros. Então eu tenho 9 livros publicados até hoje, não é? Tem um infantil, né? São 3 de poesia, 2 são infantis, o Gatinho Luiz e o Vovó do Céu, né? 2 são biografias, a biografia do Dr. Ibe e a biografia do Tito de Barros, um grande poeta muriciense, fundador da Academia Lagoana de Letras. Um livro de crônicas, que é o mais recente, Crônicas da Alma Muriciense, não é? E esse caminho de publicar os livros e de conviver com esse pessoal me levou a ser eleito, para minha honra, para minha alegria, para as 3 instituições culturais mais antigas, né, daqui de Alagoas, que são o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, onde eu sucedi o Freitas Cavalcante, grande Freitas Cavalcante de Penedo, né? No Instituto eu sucedi a dona Eliônia Seres, Eliônia Seres, contista, né? Na academia eu sucedi ao Freitas Cavalcante, né? E na Academia Maceioense de Letras eu sucedi ao poeta Judas Esgorogota. Então, são as 3 instituições das quais eu participo, onde eu tenho procurado contribuir para a pujança, digamos assim, e o fortalecimento da literatura de Alagoas. Que maravilha. Bom, a gente já está chegando ao fim, mas eu queria, assim, depois de todo esse apanhado, né, todo homem, todo aquele que passa pela vida tem um legado, né, ou deseja ter um legado. E eu estava olhando esse poema antes que eu passe para você, para as conclusões, para as suas despedidas, como diz a história. Eu gostaria de ler esse poema, porque eu acho que sintetiza um pouco a tua vida, né? E isso que você quer transmitir para o Luiz, né? Sim. Aquilo como diz o João Nogueira: quando eu olho o meu olho no espelho, eu vejo alguém que me olha e não sou eu, né? Vejo
os olhos vermelhos, a lembrança do meu pai que já morreu, né? E aí as sucessos sucessivas, né? E aí vem, quero ser isso, aquilo que você falou do espelho, né? Que é espelho. E a gente tem medo do espelho se quebrar, como Isso, diz às como vezes, diz, né? Como diz, não é? E às vezes a gente acaba quebrando, o espelho se quebrar, né? Bom, aí eu queria terminar assim, queria concluir eu, da minha parte, com isso que eu acho muito legal esse poema seu, que eu já disse até no Alagoas Arte e Cultura, abrindo. Legado. Darei ao meu filho o que nunca tive, o medo da morte, o sono tranquilo, as noites velozes, os dias felizes. A ele deixarei as coisas fulgares, cores de alvoradas, tons crepusculares, parcelas de sonhos, calma dos luares. Dele ocultarei o que me feriu, a espera infinita do amor constante, a certeza plena da insatisfação, um inconformismo ante o inevitável, legado paupérrimo esse que lhe deixo. Caldeirões de dúvidas, frases imperfeitas, sons quase inaudíveis que se perdem na alma, restos da memória, fatos consumados, tentativas vãs da vida consumida. Pois é, esse aqui é o nosso querido Diógenes, o nosso poeta, nosso causídico, não é? Diógenes, prazerzaço ter estado com você aí, deixo para suas conclusões, muito obrigado. Suas tratativas finais, como diria. Muito obrigado. Embargos infringentes. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer por esse momento. A minha vida é a vida comum de qualquer homem comum, não é? De alguém que vai levando, como disse o velho Teotônio, a parcela de sonho e de ilusão para não sucumbir diante das vicissitudes. E eu queria encerrar com uns versos que meu pai dizia sempre de cor, quando eu era criança, e isso ficou comigo e... Como um mantra, como né? um mantra, não é? Que são aqueles versos da canção do Tamoio, do Gonçalves Dias, que ele diz: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate que aos fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Maravilha, maravilha. Olha, terminando com isso, tem coisa melhor, né? Um beijo no coração de todos, ó. Até um próximo programa, viu?